irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nós iniciamos uma série de exposições nesta missiva sagrada. Já ministramos 2 mensagens, essa é a terceira. Então, convido você para abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 11 ao 24. Estaremos concluindo o capítulo 1 nesta exposição. Só lembrando para aqueles que estão em casa e para os que nos visitam que a versão que nós utilizamos é a Almeida Revista e Atualizada. É a versão de praxe da Igreja Presbiteriana. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? Por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar esse texto sagrado e juntos extrairmos as lições necessárias para a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela bendita e maravilhosa liberdade que nós desfrutamos no nosso país, de podermos nos reunir como igreja, como povo do Senhor, no dia do Senhor, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e meditar nas Sagradas Escrituras. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e agora nós pedimos que esse mesmo Espírito que inspirou essa palavra possa trazer luz, discernimento e intrepidez ao nosso coração, para ministrar a Tua palavra com fidelidade. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. De todos os personagens retratados nas Sagradas Escrituras, exceto o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo é o que tem mais destaque. É claro que, quando a gente olha para a vida desse homem, nós vemos aqueles que o amam e aqueles que o odeiam. O apóstolo Paulo, como eu disse, é um dos personagens históricos da Bíblia que mais tem sido estudado ao longo da história.
É claro, depois de Cristo. Alguns chegam a dizer que Paulo corrompeu o Evangelho, corrompeu os ensinos de Jesus, e Paulo é o fundador do cristianismo. Cristo não veio fundar nenhum tipo de religião, Cristo não tinha nenhuma intenção de criar um sistema religioso, mas Paulo, com a mente prodigiosa que tinha, ele deturpou os ensinos de Cristo e ele cria essa religião chamada cristianismo. É uma crítica que alguns fazem a Paulo. Porém, seja aqueles que amam o apóstolo Paulo, seja aqueles que odeiam, aqueles que criticam, o fato é que Paulo é a personalidade mais estudada na história, sobretudo na história da teologia. Há alguns anos eu comecei a pesquisar sobre o apóstolo Paulo, juntar material e tentar escrever uma biografia de Paulo. E eu fico encantado com o número de material escrito sobre o apóstolo. Você não consegue ler tudo que tem escrito sobre Paulo. Eu tenho um livro sobre a biografia de Paulo que o autor dedicou 45 anos da sua história, da sua vida, para pesquisar sobre Paulo. É um livro com mais de 800 páginas, escrito por um alemão chamado Joseph Rosemann. Ele dedicou 45 anos da sua vida escrevendo e pesquisando sobre o apóstolo Paulo e não esgotou o assunto. Quando a gente lê a carta aos Gálatas, a gente vê que Paulo estava sendo atacado. Lembra do contexto? Eu não vou trazer de volta o que já pregamos nas duas mensagens anteriores. Convido você para ir lá no site da nossa igreja, no canal da nossa igreja, e assistir às mensagens anteriores, as duas, para você pegar a linha. Mas eu preciso só trazer à sua memória alguns dados para a gente poder entender esse texto. Paulo, na primeira viagem missionária, havia pregado o evangelho na região da Galácia, na Galácia do Sul, nas cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E ali ele plantou igrejas, ele pregou o evangelho, ele ordenou presbíteros, estabeleceu aquelas igrejas. Quando ele volta para Antioquia da Síria, a igreja mãe da obra missionária, a igreja enviadora dos missionários, ele fica sabendo que logo após a sua saída ali daquela região, falsos mestres judaizantes haviam se infiltrado naquelas igrejas e estavam colocando em xeque a autoridade de Paulo e a mensagem de Paulo. Eles diziam que Paulo não era apóstolo, porque não tinha convivido com Jesus, não tinha convivido com os apóstolos, não tinha sido chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus. E eles diziam que o evangelho que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava, além de ser de segunda categoria, que ele aprendeu de homens, que ele aprendeu de terceiros, era um evangelho deturpado, porque não ensinava a lei, não ensinava os princípios do judaísmo, como, por exemplo, a dieta religiosa, o calendário judaico, a circuncisão, as marcas distintivas do povo judeu. Paulo pregava o evangelho da graça, o evangelho que nos liberta de qualquer tipo de lei, de normas, de mandamentos, de preceitos de homens. Paulo dizia que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. E nem isto vem de nós, a fé é dom de Deus. E aí esses falsos mestres judeus, oriundos de Jerusalém, dizendo que vinham da parte de Tiago, da autoridade da igreja de Jerusalém, diziam: olha, se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem o sábado, se vocês não cumprirem a dieta dos judeus, não adianta em nada vocês serem cristãos. Vocês têm que ter Jesus mais a lei. E Paulo não aceita isso, Paulo não concorda com isso.
Então Paulo vai escrever a carta aos Gálatas para combater, de um lado, o legalismo judaico, de um outro lado, a licenciosidade, porque nós podemos cair no legalismo e também na licenciosidade, na libertinagem. E aí Paulo vai, nessa carta, defender esses dois pontos principais que ele estava sendo acusado. Primeiro, não ser um apóstolo, e segundo, pregar um evangelho falsificado de segunda categoria, um evangelho qualquer. Na primeira parte do capítulo 1, Paulo defendeu o seu apostolado. E ele já abre a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo, e eu não sou apóstolo da parte de homens, eu não fui ordenado por homens, eu não fui chamado por uma comissão, por um presbitério, eu sou apóstolo por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E tem muita gente que está comigo, e todos os irmãos, meus companheiros, estou escrevendo às igrejas da Galácia. Então ele defende o seu apostolado. Depois ele começa a falar sobre o evangelho que ele pregava, o evangelho da graça de Deus. E que evangelho era esse? Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Já na saudação, Paulo trata dos dois temas, o seu apostolado e o evangelho. O que é o evangelho? É Cristo morrendo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. E aí Paulo diz: olha, admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, se alguém vier e pregar um evangelho diferente desse, ou seja, Cristo que viveu, Cristo que morreu, Cristo que ressuscitou, Cristo que subiu ao céu, Cristo que voltará, se alguém pregar qualquer outro evangelho além desse, seja amaldiçoado. É anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Aí ele termina essa parte dizendo assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, eu não seria um servo de Cristo. Paulo diz: você acha que quem diz essas palavras, que quem se levanta dessa forma, está procurando agradar os homens? Não, se nós procurarmos agradar os homens, nós não seremos servos de Cristo. Aí, do versículo 11 do capítulo 1, até o final do capítulo 2, Paulo vai defender, não pura e simplesmente o seu apostolado, que ele já fez, mas ele vai defender o evangelho. Ele vai defender a mensagem. Ele já defendeu o apostolado, dizendo que não é da parte de homens, que não foi constituído por homens, mas por Deus, por Jesus Cristo, tem o apoio da igreja, e por isso ele está escrevendo, ele é um apóstolo legítimo. E agora, do versículo 11 até o final do capítulo 2, ele vai defender o evangelho, que era a segunda coisa que estava sendo atacada naquelas igrejas, naquela comunidade. E ele vai defender o evangelho de uma forma brilhante. E quando a gente lê o texto, meus irmãos, a princípio, por se tratar de uma narrativa, a gente atropela um pouco as palavras e a linha de pensamento de Paulo. Paulo não é fácil.
Não é fácil ler as cartas de Paulo, o próprio Pedro disse isso. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, e aqui eu faço uma recomendação para você, nunca leia as cartas de Paulo de pedaço. Quando você for ler uma carta de Paulo, se você puder, leia toda a carta de uma sentada, para você pegar a linha de pensamento, a visão que o apóstolo está tendo, o que é que ele está trabalhando ali. É uma carta, tem uma lógica, tem uma linha de pensamento que ele está desdobrando ali. E aí, como eu disse, na primeira parte do capítulo ele defendeu o apostolado, mas agora ele vai defender o evangelho. Então, capítulo 1, verso 11, até o final do capítulo 2, nós temos aqui aquilo que os teólogos chamam de apologética paulina, defesa paulina. A palavra apologética ou apologia significa defesa. Paulo vai apresentar uma defesa, uma apologética, e isso de forma brilhante, brilhante. Paulo é estudado no direito, por exemplo, a forma como Paulo argumenta, a maneira como Paulo argumenta, é brilhante, é extraordinário. Então ele vai apresentar uma defesa do evangelho que ele pregava. E por incrível que pareça, essa defesa, ela vai estar recheada de uma autobiografia. Paulo vai defender o evangelho a partir de traços da sua autobiografia. Quando a gente olha para o texto, a gente vê a divisão claramente. É claro, depois que você lê, relê, lê de novo, lê mais uma vez, consulta os comentários, aí você consegue ver a divisão do texto claramente. Paulo vai dar a proposição. Qual é a proposição? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. Essa é a proposição. O que Paulo vai falar agora é: o evangelho que eu prego não é segundo os homens. Ele já falou isso antes? Já. Eu não sou apóstolo segundo os homens, mas por Deus Pai e por Jesus Cristo. Agora, o evangelho que eu prego não é segundo os homens, não é de segunda mão, não aprendi de homem algum. Assim como eu não sou apóstolo da parte de homens, o evangelho que eu prego também não é segundo os homens. E para provar isso, o apóstolo Paulo vai dizer que essa sua defesa de que o evangelho que ele prega não é de segunda categoria, ela pode ser fundamentada em 3 pontos, aqui no capítulo 1 e mais um ponto no capítulo 2. Primeiro, Paulo vai olhar para o seu passado. Ele vai dizer: irmãos, sabe qual é a prova de que o evangelho que eu prego não tem origem humana, não é segundo os homens? Eu não aprendi de um homem. É só você olhar para a minha história, olhar para o que eu era, olhar para a pessoa que eu era, para o que eu fiz com a igreja. Eu fui um perseguidor implacável. É o primeiro ponto de Paulo. Segundo ponto, sabe como é que eu provo que o evangelho que eu prego não é segundo os homens? É só vocês olhar para a minha conversão, para a forma como eu me converti, ou como eu fui convertido. Diante do que eu era, o que aconteceu comigo é um milagre. Vocês sabem disso. E aí Paulo vai defender a terceira coisa. Sabe por que o evangelho que eu prego não é segundo os homens? É vocês olharem para o meu passado, olhar para a minha conversão, e vocês olharem para o meu ministério. Eu me tornei um pregador, um apóstolo, um evangelista desta mensagem, deste evangelho que antes eu perseguia. E aí no capítulo 2 ele vai dizer: sabe qual é a prova que o evangelho que eu prego não é segundo os homens? É que quando foi necessário resistir a Pedro cara a cara, o príncipe dos apóstolos, o líder dos apóstolos,
eu resisti. Porque como Paulo disse, e eu estava lendo Lutero ontem, à luz desse texto, uma coisa extraordinária. Ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. E Lutero diz assim: não tem papa, não tem pregador, não tem apóstolo, não tem anjo, não tem igreja, não tem ninguém que, se pregar o evangelho distorcido, eu deva estar submisso. Eu só posso estar submisso se o verdadeiro evangelho estiver sendo pregado. Pode ser um apóstolo que venha e pregue outra coisa, eu vou dizer: você é maldito. E na hora que Pedro dançou um pouquinho para ir para o lado errado e se tornou irrepreensível, Paulo resistiu a Pedro face a face, porque se tornara repreensível, o príncipe dos apóstolos. Porque o que estava em jogo era o evangelho. Irmãos, não podemos negociar o evangelho. Ah, não, mas foi uma revelação, foi um anjo, foi o apóstolo Paulo que apareceu. Não interessa. Ah, é o pastor que tem 50, 60 anos de ministério, a igreja está crescendo, muitos membros. Se não é o verdadeiro evangelho, é anátema, amaldiçoado. Então, baseado nesse parágrafo, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte tema: Paulo, a origem do verdadeiro evangelho e sua proclamação. Paulo, a origem do verdadeiro evangelho e sua proclamação. Vamos para o texto e vamos tirando aqui as lições do texto. Versículo 11 e 12, a proposição, o tema, a tese de Paulo. Lembre-se, nós estamos diante de um erudito, inspirado pelo Espírito Santo, mas um erudito. Não é um homem qualquer, a gente vai ver aqui. E ele levantou a tese, a proposição, o tema, o assunto. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando a gente lê as cartas paulinas, a dificuldade de interpretação é que nós não temos o outro lado da história. William Barclay diz que é como você está ouvindo alguém ao telefone e você só está ouvindo aqui a resposta do lado de cá, você não está ouvindo a palavra do outro lado. Então você tem que fazer um esforço mental para entender por que Paulo está dizendo isso. Qual era a pergunta que estava sendo feita do outro lado, ou o que estava acontecendo lá para que ele diga isso aqui. Então, quando a gente faz o inverso da coisa, o que é que nós podemos entender aqui? Que havia naquelas comunidades falsos mestres, falsos irmãos, judaizantes, como a carta vai mostrar, que estavam dizendo: olha, Paulo não é apóstolo. E outra coisa, esse evangelho que Paulo está pregando aí para vocês, essa mensagem que ele está pregando a vocês aí, é comida requentada. Ele aprendeu de homens, talvez até mesmo dos próprios apóstolos, ele recebeu de segunda mão, não é original. Não é original. Por que eles estavam dizendo isso, irmãos? Por que eles estavam querendo colocar em xeque a pregação de Paulo? E é isso que Paulo está irado com aquela situação. Porque Paulo não pregou a lei, Paulo não pregou os mandamentos judaicos para a salvação. Paulo pregou a graça. E aí eles vão dizer: olha, Paulo está fazendo isso porque quer agradar os homens. Sabe por que Paulo está pregando esse evangelho da graça aí? De liberdade, de justificação pela fé? Primeiro, porque ele quer agradar os homens. Ele já disse que não. Segundo,
Ele está falando isso aí porque ele aprendeu de outros homens, de outras pessoas. Ele não é original, ele não conviveu com Jesus, ele não andou com Jesus, ele não aprendeu aos pés de Jesus como os apóstolos. Nós estamos vindo da parte dos apóstolos, nós sabemos o que estamos falando, mas Paulo não. Paulo é um tagarela que já está falando o que ele repercute dos outros. Aí Paulo diz: faço-vos saber, irmãos. E aqui deixa eu chamar a sua atenção para um ponto. Por mais que nós sejamos firmes na defesa do Evangelho, na nossa apologética, nós não podemos perder a amabilidade. E aqui é algo que a gente deve refletir. Paulo começa dizendo assim: faço-vos, porém, saber, irmãos. Ele está falando para irmãos. Ele está falando para membros da família de Deus, para a igreja de Deus. Ele está irritado, ele está brabo com aquela igreja, com aquela comunidade, mas eles não deixaram de ser irmãos. Ele vai fazer uma defesa peremptória sobre o Evangelho, mas ele age como um pastor, com amor, com afago, a ponto dele usar a palavra adelphoi, irmãos, que pertencem ao mesmo núcleo familiar. São irmãos, irmãos em Cristo. Pessoas sinceras, mas erradas. Pessoas que estavam sendo enganadas pelos falsos mestres. Lembre-se, ele vai falar com amor com a igreja, com os irmãos. Com os falsos mestres, lá na frente você vai ver o que ele vai fazer. Mas com a igreja, com o povo de Deus, com a família de Deus, ele fala com amor, com carinho. Ele defende a verdade, mas com amor. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim proclamado, anunciado, não é segundo os homens. É mentira o que esse pessoal está dizendo. O que esse pessoal está dizendo aí é uma mentira. Eu não recebi, nem aprendi esse Evangelho de homem algum. Eu não ouvi esse Evangelho de homens, não aprendi de homens. Alguns querem dizer, e eu não sei se estão corretos, que provavelmente o que estava sendo dito ali é que Paulo aprendeu o Evangelho de Ananias ou de Barnabé. Lembra que na primeira viagem missionária, quem é o líder? Barnabé. Barnabé é o líder da viagem. Barnabé é aquele que Paulo está lá em Tarso e ele vai buscar Paulo para Antioquia. Barnabé estava ali na igreja de Antioquia pregando o Evangelho, viu que não dava conta de dirigir a igreja sozinho, vai buscar Paulo. Depois a igreja envia Barnabé e Paulo para a obra. Barnabé é o líder, vai para a ilha de Chipre, caminha com Paulo. Então muitos poderiam dizer assim: Barnabé foi o instrutor de Paulo no Evangelho. Ou quando o Senhor disse lá para Ananias: vai lá orar por ele, talvez ele foi lá e pregou. Pode ser essa a teoria, a ideia que estava sendo plantada ali. Mas Paulo diz: não, eu não aprendi o Evangelho, eu não recebi o Evangelho de homem algum. Agora, qual é a ideia que pode dar para a gente? Paulo pode estar sendo orgulhoso, não é não? Como assim? Paulo não aprendeu o Evangelho de homem algum, não recebeu de homem algum. Será que Paulo não está sendo orgulhoso? Não. Será que Paulo nunca ouviu nada de outras pessoas? Por exemplo, quando Paulo estava em Jerusalém, será que ele não teve contato com a história de Jesus? É claro que teve. Antes de Paulo se converter, Paulo participou ali, deu o voto na morte de Estevão. Então ele ouviu o Evangelho de Estevão. O que ele quer dizer quando ele diz: não recebi o Evangelho de homem algum? Ele está falando do conteúdo, da revelação, da mensagem do Evangelho que ele proclamava para aquela igreja. Ele não está falando de um conhecimento pura e simplesmente intelectual que lhe foi transmitido. Ele está falando dessa revelação. É por isso que ele diz, de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A palavra que ele usa aqui para revelação é Apocalipse.
mediante Apocalipse de Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer? O conteúdo que eu ministro para vocês não é fruto de elucubrações humanas, de pensamentos humanos, de teorias humanas. O conteúdo que eu ministro para vocês é fruto de um apocalipse da parte de Jesus Cristo na minha vida. É uma revelação direta de Deus para mim. E meus irmãos, que coisa maravilhosa. Porque só Paulo e só os demais apóstolos tiveram esse privilégio. Eu e você não temos esse privilégio de ter tido essa revelação direta, esse apocalipse, essa revelação. A palavra que ele usa aqui, apocalipse, não sei se você lembra, mas apocalipse é uma palavra que poderia ser traduzida como tirar o véu, um invólucro. O que é Apocalipse? Apocalipse é revelação, é tirar o véu. As pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro misterioso. Não, o próprio nome já diz, revelação de Jesus Cristo. Tem nada de misterioso, de místico. Não, é uma revelação, é tirar o véu. Paulo estava com um véu sobre ele, em relação ao Evangelho. Apesar de ter sido educado, de ter sido criado diante da lei, tinha um véu. E ele vai falar isso na carta aos Coríntios. Quando o véu é tirado, quando você tem a revelação, aí você conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem a revelação de Jesus Cristo. Então ele diz, o que eu prego para vocês é fruto dessa tirada de véu, dessa revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Não é minha, é revelação do Senhor. Agora nós não. Nós recebemos o Evangelho através de leitura, de pregação, de hinos, da Bíblia, de outros homens. Mas Paulo teve essa revelação direta do Senhor Jesus. É claro, meus irmãos, que as duas revelações são importantes. Tanto a que eu e você recebemos, ela é a revelação correta, vem de Deus, mas a revelação que Paulo recebeu é sublime, é majestosa, foi direta do Senhor, direta da parte do Senhor. Aí ele diz, essa é a tese, o evangelho que eu prego, a mensagem que eu prego, não é segundo os homens, é fruto da revelação de Deus. Paulo, prova então que o teu evangelho, que a mensagem que você prega, que esse evangelho da graça, que para a gente é água com açúcar, que você está querendo agradar os homens, prova que a mensagem que você prega é revelação de Jesus Cristo para a sua vida? Provo. Primeiro, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olha o argumento de Paulo, que é fortíssimo. Paulo está dizendo assim, a mensagem que eu prego para vocês não é de homens, é fruto de uma revelação direta, de um apocalipse de Jesus Cristo. E a prova que eu dou para vocês, em primeiro lugar, a defesa que eu faço, é que, olhando para o meu passado, jamais eu iria pregar uma mensagem dessa. Por quê? Porque se você lembra do meu passado, como eu era no judaísmo, sobremaneira eu perseguia a igreja e eu devastava a igreja de Deus. Paulo está dizendo, o que eu prego só pode ser fruto de uma revelação sobrenatural, porque vocês sabem muito bem quem eu era. Eu era um perseguidor da igreja de Deus. Porque ouvistes, e eles já tinham ouvido, como foi o meu proceder, a minha maneira de viver, o meu modo de vida no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.
Basta você olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, basta você olhar para Atos capítulo 7, capítulo 7, 8, 9, toda a perseguição à igreja, a morte de Estevão, quando Paulo estava lá, quando Paulo entrava nas casas, obrigava os crentes a blasfemar, matava essas pessoas. Paulo perseguia a igreja, e ele usa uma expressão aqui, irmãos, muito forte: devastava. A palavra devastar aqui era usada para um exército, quando ia numa cidade, tomava uma cidade e acabava com tudo, devastava, destruía aquela cidade. Paulo está dizendo: eu fiz isso com a igreja de Deus. Eu persegui os cristãos, eu devastei a igreja, eu destruí a igreja de Deus, eu matava os cristãos. Então como é que de repente eu apareço pregando uma mensagem? Eu que persegui, eu que matei, eu que devastei a igreja, eu que lutava contra essa igreja. Vocês querem prova maior do que essa? E não só isso. E na minha nação, quanto ao judaísmo, a minha religião, avantajava-me a muitos da minha idade. Na minha idade, muitos ficavam para trás, porque eu conhecia a minha religião, eu conhecia o judaísmo. Irmãos, eu desafio você, estude a biografia de Paulo. Paulo vai nascer em Tarso, na Cilícia, depois de Atenas, um dos grandes centros filosóficos do mundo da época. Uma cidade extremamente importante, que Paulo vai dizer que não era insignificante. Muitos filósofos saíram de Tarso, inclusive conselheiros do imperador. Paulo nasce ali numa cidade helênica, com cultura grega, mas ali também tinha muitos judeus, e Paulo ali vai receber a cultura grega e a cultura judaica. Mas naquela cidade também, Paulo teve a influência do Império Romano, porque aquela cidade era uma cidade valorizada pelos imperadores romanos, que lutaram pelo Império, e Paulo vai receber a cidadania romana. Então Paulo é um homem de 3 culturas: cultura romana, cultura judaica, cultura grega. Aos 13 anos ele é mandado pelo pai a Jerusalém para estudar aos pés dos maiores rabinos da época e do mais importante, Gamaliel. E ele estuda, e ele se forma, e esse homem que conhece a filosofia, que conhece o judaísmo, que conhece toda a estrutura do Império Romano, esse homem se levanta para destruir a igreja de Deus e começa a massacrar a igreja com o apoio do Sinédrio. Dava voto. Se ele votava é porque ele pertencia ao Sinédrio. Recebeu cartas das principais autoridades para perseguir a igreja em Damasco. Esse homem que perseguiu a igreja, que conhecia o judaísmo, não era um analfabeto, conhecia. Ele está dizendo: eu avantajava-me a muitos da minha idade, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Eu conhecia a lei, as tradições, as interpretações da lei, eu conhecia todo o Antigo Testamento. A criança judaica pequenininha já conhece o Pentateuco. Paulo conhecia o Pentateuco, aprendeu em casa. Depois, em Jerusalém, ele aprendeu a lei e aprendeu a interpretação da lei, as interpretações, as minúcias da lei a partir dos rabinos. Então ele diz: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo zeloso das tradições de meus pais. Ele era um fariseu. A gente, quando fala dos fariseus, a gente sempre fala do lado negativo. Mas existe um lado positivo nos fariseus. Os fariseus eram zelosos, ardentes, conhecedores da lei, dos detalhes da lei, não aceitava a infiltração do helenismo, do paganismo, de toda a cultura filosófica, não aceitavam, eles eram zelosos pela lei. O pai de Paulo era um fariseu, Paulo é um fariseu, zeloso pelo judaísmo. É portanto que quando ele vê a igreja, o cristianismo, entre aspas, surgindo, ameaçando a sua fé, a sua religião, ele vai se levantar contra. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é: igreja da Galácia, vocês acham que um homem como eu, que perseguiu a igreja, que devastou a igreja, um homem como eu, que vivia
na lei judaica, que conhecia profundamente a lei judaica, que era zeloso pelos princípios da lei, pelos mandamentos da lei, das tradições dos meus pais, você acha que um homem assim, ele aparece pregando uma mensagem por acaso? Olhe para a minha vida, olhe para o meu passado, olhem para quem eu era, olhe que houve uma mudança na minha vida. Eu não sou mais perseguidor, eu não sou mais implacável com a igreja, eu não devasto mais a igreja, eu não vivo mais preocupado com a tradição dos pais, com a interpretação dos pais, aquilo que era para mim a coisa mais importante, eu não sou mais. Já pensou que defesa? Lutero, comentando esse texto, ele diz assim, que ele se via muitas vezes como o apóstolo Paulo, porque Lutero foi zeloso pelas tradições do catolicismo, queria cumprir tudo nos mínimos detalhes, se sacrificava, autoflagelava, queria entender os dogmas, os ensinos, as práticas. E aqui, meus irmãos, é preciso a gente também ter cuidado, porque muitas vezes nós somos zelosos de tradições, de mandamentos de homens. E nós somos assim como Paulo, zelosos, conhecedores, sabe de tudo da tradição dos homens, a ponto de perseguir qualquer pessoa, de matar em nome da religião, se mata, se devasta. Mas é um zelo miserável. Paulo está mostrando isso aqui para mostrar, meus irmãos, a nós, que esse passado dele é um passado terrível, feio. E aí, mais uma vez, citando Lutero, um dos melhores comentários da carta aos Gálatas, Lutero diz, não tem nada que o diabo goste mais e incentive mais do que um santo. Como assim? Não tem coisa que o diabo goste mais, meus irmãos, do que alguém zeloso da tradição dos pais, alguém que conhece a lei, que conhece a Bíblia, que conhece a tradição, que conhece tudo, que vive uma religião de obras, de méritos, de práticas humanas. O diabo incentiva isso. Nem se preocupe, meu irmão, se você for um presbiteriano roxo, de carteirinha, o diabo está feliz da vida com você. Você vem em todos os cultos, você dá dízimo, você dá oferta, você anda com a roupa legal, você cumpre tudo direitinho, você conhece a Constituição da IPB, a Confissão de Fé, você conhece o Guia das Sociedades Internas, você foi batizado, você cumpre tudo certinho. Você só não ama Jesus, você faz tudo isso por pura religião, você é zeloso. O diabo vai dizer assim, deixa quieto. É só você ler o livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo, ao seu aprendiz. Leia para você ver. Se o diabo está preocupado de você estar na igreja, pelo contrário, na igreja que é bom para ele influenciar você, ele vai fazer de você um legalista, um religioso, cumpridor de regras, mas que não tem Jesus. Nós fizemos um vídeo há 15 dias atrás, Mateus? Aqui, para o Proclamai. O tema do Congresso Proclamai é Santidade versus Legalismo. E nós fizemos um vídeo que já está com mais de 20 mil visualizações, 30 mil. A turma aqui da igreja é nota 10. Mateus, sentado no banco ali, triste, angustiado. E aí, chega Diego lá do lado dele, Diz, por que você está triste? Estou triste porque eu não sou valorizado nessa igreja e tal. O que, meu irmão? Você é o que ora mais, o que lê a Bíblia, que dá o dízimo. Você é o que frequenta todos os cultos. Você é isso, é aquilo. Não tem crente aqui melhor do que você. Aí ele diz, muito obrigado por essa palavra, estou feliz da vida com essa palavra. Reanimou, Afinal de contas, você é o cara. Mas quem é você mesmo? Satanás. O capeta. Você tem dúvida que o capeta quer fazer de você um religioso de carteirinha? Era o que Paulo era. E Lutero diz, não tem nada mais perigoso do que um santo
Um santo que não tem Cristo. É o principal servo do capeta na igreja. Então Paulo diz, olha para o meu passado. Segundo, olhe para a minha conversão. Irmãos, preste atenção. Olhe para os verbos anteriores, que indicam ação, e veja agora nessa passagem que Paulo vai falar da sua conversão, 14 e 15. 15 e 16. Quando, porém é fundamental. Martin Lloyd Jones dizia, nunca pule um porém, um mas, uma conjunção adversativa na Bíblia. Nunca pule. É uma dobradiça. Ele vai fazer um contraste com o que ele vinha dizendo. Ele disse, olha, eu fui perseguidor, eu devastei a igreja, eu era zeloso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem é o agente nas palavras anteriores? É Paulo. Eu persegui a igreja, eu devastei a igreja, na minha nação eu avantajava-me a muitos da minha idade, eu era extremamente zeloso das tradições de meus pais, eu. Quando, porém, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Paulo está falando da sua conversão. E conversão não é obra humana. Legalismo, sim. Eu avantajava-me a muitos da minha idade, eu perseguia a igreja, eu zelava pelas tradições de meus pais, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu. Mas quando se trata de conversão, acabou o eu. Quando, porém, primeiro, ao que me separou antes de eu nascer. Você pode até não gostar da doutrina da predestinação e da eleição, mas é bíblica. Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, não foi por obra sua, não foi por mérito seu, por decisão sua, foi porque antes de você nascer, Deus lhe separou. E olha que coisa maravilhosa, a palavra separar aqui é a mesma palavra para santo. Deus santificou você, separou. Santo significa separado. Tanto no texto hebraico, quando fala lá de santidade, quanto no texto grego. Seja no hebraico, significava lá na origem, na raiz da palavra, separado de uma comunidade, separado de um grupo, quanto no texto grego, que significa cortar, tirar ao lado, separar. Deus separou, Deus santificou você. E veja, você não tinha praticado nenhuma obra, você nem existia, foi antes de você nascer. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque, eu sou crente porque o Senhor me escolheu, porque eu ia crer nele, porque eu ia fazer isso, fazer aquilo. Não, você não tinha nem nascido, você não tinha realizado nada, você nem existia. Deus separou você antes de você nascer. É pura obra de Deus, de ponta a ponta. Se nós somos crentes, se nós somos salvos, é pura obra de Deus, que nos escolheu, que nos separou antes de nascer. Meus irmãos, são tantas coisas, mas eu não posso deixar de dizer isso aqui. Mas pastor, como é que Deus me escolheu antes de eu nascer? Escolheu Paulo antes de nascer? E Paulo passou por tudo isso. E Lutero passou por tudo aquilo. Irmãos, só Deus sabe. Por que Deus permite os percalços da nossa vida? Alguns Ele separou antes de nascer e o cara já nasceu na igreja. Outros Ele separou antes de nascer e o cara nasceu lá no mundão. E está lá no mundão e Deus vai chamar ele lá na frente, mas o propósito Deus sabe.
Deus sabe o propósito, mas o fato é que a escolha divina não está baseada em fé, não está baseada em obras, em méritos, está baseada nessa escolha do Senhor antes do nosso nascimento. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Olha Paulo colocando o pé no Evangelho da graça. Graça, 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 graça. É graça, meu irmão. Eu sei que eu estou sendo repetitivo e a pregação é repetitiva mesmo. Meu irmão, tire da sua cabeça qualquer ideia de mérito. Qualquer obra que eu e você fazemos não serve de nada para a nossa salvação. É trapo de imundícia. É graça do início ao fim. É maravilhosa graça. Deus nos chama por sua graça. Ele nos escolheu em amor e nos chama por sua graça. E esse chamado é irresistível. E olha como é que Paulo usa as palavras. Aprove revelar seu Filho em mim. Aprove a Deus, foi do propósito de Deus. Tudo está baseado nessa vontade, nesse beneplácito, nesse bom propósito de Deus. Aprove a Deus, foi do agrado dele. Deus escolheu, Deus chamou e aprove a ele revelar. Porque se ele não revela, o homem não consegue chegar a Deus. Revelar seu Filho em mim. Aqui tem um erro gravíssimo que Paulo cometeu, e que eu estava lendo nos comentários, e quase todos os comentaristas chamam atenção. Porque se você lê o texto, e se você é cri-cri na questão do português, você vai ver que está errado aí. De propósito. Porque o que deveria estar escrito aqui, Tiago? Aprove a Deus revelar seu Filho para mim. Mas Paulo não está dizendo isso. O texto grego não diz isso. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Isso é fundamental para nós. Evangelho não é um código de leis. Evangelho não é uma questão de assentimento intelectual. Evangelho não é teologia explicada. Evangelho é a revelação do Filho de Deus, não para nós, mas em nós. Ele passa a ser parte de nós. É Cristo na nossa vida. O que Paulo está dizendo é: eu não recebi um conhecimento a respeito de Cristo. Qual é a acusação que está sendo feita a Paulo? O evangelho que Paulo prega, e o que é o evangelho? É Cristo. Cristo que morreu, Cristo que nos resgatou, Cristo que ressuscitou. Paulo está dizendo: eu não recebi uma aula, um conhecimento. Não. O que eu recebi foi que aprove a Deus fazer com que o seu Filho se revelasse em mim. Cristo agora faz parte da vida de Paulo. O Cristo. É por isso que Paulo não está pregando baseado nos rabinos. Paulo não está pregando baseado no que ele aprendeu dos apóstolos. Paulo não está pregando o que ele aprendeu de Ananias ou de Barnabé. Paulo está pregando o que está dentro do seu coração. O milagre da conversão que aconteceu com ele. Revelou seu Filho em mim. Em mim. Para que eu pregasse entre os gentios. Oh, meus irmãos, já houve essa revelação na tua vida, meu querido? Eu não estou perguntando se você conhece cristologia, para falar dos temas da teologia sistemática. Não estou perguntando se você conhece os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote, rei. Se você conhece as duas naturezas de Cristo, a união hipostática. Eu não estou perguntando se você conhece os concílios cristológicos, concílio de Nicéia, de Calcedônia. Eu não estou perguntando isso. Porque isso é assentimento intelectual. Eu estou perguntando se Cristo já foi revelado em você.
já faz parte da sua vida, do seu DNA, da sua natureza. Cristo está em você. Você está unido a Cristo, existe essa união mística com Cristo, e nós vamos ter isso exemplificado aqui na ceia. Cristo está em mim, eu estou nele, eu sou o corpo de Cristo. Então o Evangelho, meus irmãos, não é falar de uma teoria, de uma ideologia, de uma corrente teológica. O Evangelho é falar do Cristo que está em mim, que eu conheço, que eu me relaciono, eu tenho Ele na minha vida. Não é um credo, não é uma doutrina, é uma pessoa. E Paulo está dizendo, vocês estão por fora, Gálatas. Esses falsos mestres estão por fora. Eu não estou pregando um evangelho que eu aprendi de Pedro, de Tiago, ou seja lá de quem for. Eu estou pregando um evangelho que foi revelado a mim. É Cristo, Cristo crucificado. É isso que eu preguei para vocês. E é isso que eu vou pregar até o final da minha vida. Porque aprove a Deus, quando me chamou, quando me escolheu, revelar o seu Filho. E que coisa maravilhosa, irmãos, é que quando Paulo olha para o passado, para todo o conhecimento que ele tinha antes. Lê o capítulo 3 de Filipenses. Hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Um homem extremamente culto, zeloso, que estudou nas melhores faculdades da época, que estudou aos pés de Gamaliel, aprendeu a lei, as interpretações, todos os comentários dos rabinos, viveu todos os princípios da lei. Aí ele diz assim, mas eu considerei tudo como esterco, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. E ele não está falando de um conhecimento intelectual, ele está falando do conhecimento experimental, o relacionamento com Cristo. Eu pergunto, você tem esse conhecimento experimental de Cristo? Cristo faz parte da sua vida? É essa a mensagem que você prega? A gente prega os 5 pontos do calvinismo, os 5 solas da reforma. A pergunta é, eu prego Cristo porque Cristo está em mim? Não tem defesa maior do que essa, meus irmãos. Não tem apologética. Você está vendo o impacto dessa defesa, dessa apologética? O peso dessa apologética de Paulo? Cristo foi revelado não para mim intelectualmente, mas em mim. Faz parte da minha vida. É por isso que ele vai dizer mais na frente, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É Cristo. Pastor, então o senhor é contra o estudo? Nada disso, meu irmão. Nada disso. Se Cristo está em você, você vai querer conhecer esse Cristo mais e mais. Você vai querer estudar a Bíblia, você vai querer estudar a cristologia, a história da igreja, os concílios, os credos. Você vai querer se aprofundar, mas eu estou falando aqui não só de um conhecimento intelectual, estou falando de um conhecimento experimental. Você pode ser doutor em teologia e ir para o inferno, meu irmão. Você pode ser PhD. Os maiores teólogos da história da igreja, com certeza, foram para o inferno. Hereges. Porque faltou o Cristo na vida deles. Caminhando para a conclusão, porque essa última parte, a narrativa é maior e é mais clara. Então, primeiro, Paulo defendeu a mensagem, o evangelho que ele pregava com o seu passado. Segundo, com o presente da sua vida, a sua conversão. E terceiro, ele vai falar agora sobre a sua missão, o seu apostolado. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou, pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, olha o que ele vai dizer. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo.
ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Qual é o terceiro argumento de Paulo? Qual é a tese? O evangelho que eu prego, a mensagem que eu prego, não é de origem humana, não aprendi dos homens. Como é que eu provo isso? Pela minha vida pregressa, pretérita, passada. Eu fui perseguidor, devastei a igreja. Como é que eu provo que a minha mensagem não é de origem humana? A minha conversão. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Ele revelou o seu Filho em mim. Paulo recebeu por revelação de Deus o Evangelho, quando ele se converteu. Terceiro, quando aconteceu isso, para que eu pregasse os gentios, eu comecei o meu ministério de pregação, sem consultar carne e sangue. Ou seja, eu não fui pedir permissão aos homens, eu não fui atrás de um presbitério, de um sínodo, de um concílio, nem mesmo dos apóstolos, para pregar o Evangelho, porque eu fui comissionado diretamente pelo Senhor Jesus. É esse o argumento de Paulo. E aí ele vai provar esse argumento com 3 exemplos aqui para a gente concluir. Primeiro, ele diz assim: olha, quando eu me converti, quando o Senhor me chamou e revelou o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, eu não consultei carne e sangue. Carne e sangue aqui é homem. Ele está combatendo o argumento. Não consultei os homens. Eu não precisava consultar os homens, porque eu fui chamado diretamente por Jesus. Nem tampouco eu subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ah, não, eu me converti, eu vou pregar o Evangelho, eu tenho que ir em Jerusalém, onde está a igreja mãe, onde estão os apóstolos, para pedir permissão. Eu não fiz isso, Paulo diz. Não subi a Jerusalém, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Só aqui dá outra mensagem. O que Paulo foi fazer na Arábia? E aqui não é a Arábia Saudita, aqui é a região do Sinai. Os estudiosos dizem que provavelmente o que Paulo foi fazer ali não foi pregar, como alguns querem defender. Paulo, quando se converte, que o Senhor se revela a ele no capítulo 9, ele vai para a região da Arábia, para a região do Sinai. O que aconteceu no Sinai, meus irmãos, de tão importante na história do povo judeu? A entrega da lei, os 10 mandamentos. Paulo conhecia o Antigo Testamento, conhecia a lei. E Paulo foi para a Arábia, para a região do Sinai, e ele diz assim: mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro. O que ele quer dizer aqui? Eu sigo essa linha. Paulo se converteu e ele vai pregar o Evangelho. Sem detença, rapidamente ele vai pregar o Evangelho. Só que os apóstolos tiveram 3 anos com Jesus de treinamento. Paulo vai passar 3 anos na Arábia, no isolamento, precisando reler o Antigo Testamento. E aí, quando ele relê o Antigo Testamento, a mente dele, os olhos dele se abrem para ver que tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento dizia respeito a Cristo. O reverendo Hernandes, no seu comentário, ele diz que se Cristo investiu 3 anos nos apóstolos, ele investiu 3 anos em Paulo na Arábia. É claro, todos os comentaristas reformados defendem isso. Paulo precisou de um tempo, assim como os apóstolos, de comunhão com Deus. E aqui deixa eu só abrir um parênteses, por favor. Dr. William Barclay, comentando esse texto, que é a fonte que o reverendo Hernandes cita, Dr. William Barclay diz assim: todos nós precisamos de um momento como esse, a sós com Deus. Meu irmão, você precisa ter a sua experiência com Deus. Às vezes o que mais nós precisamos não é ir para um congresso, não é ir ouvir uma palestra. O que mais nós precisamos é nos reclusarmos, é entrarmos no nosso quarto, orar, ler a nossa Bíblia, ter um momento a sós com Deus, para que Deus se revele a nós. Deus se revele. Você já teve essa experiência? De Deus se revelar a você a partir da sua palavra, da oração, de uma vida contemplativa. Paulo pegou
vamos exemplificar aqui. Paulo pegou os rolos da lei, foi lá para a Arábia, lá para perto do Sinai, e passou 3 anos lendo, relendo. Isso aqui é Cristo. Falava de Cristo. Como eu não vi isso antes? Depois de 3 anos ele volta, e aí olha o que diz o texto. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. O que Paulo está dizendo? Irmãos, eu passei 3 anos meditando no que eu ia dizer, relendo o Antigo Testamento. É por isso que ele domina o Antigo Testamento. E outra coisa, eu só fui em Jerusalém 3 anos depois, para avistar-me com Cefas. E é interessante, é porque no português não dá para a gente pegar toda a riqueza do texto. Mas a palavra que ele usa aqui, quando ele diz subir a Jerusalém, é fazer turismo. É de onde vem a palavra turismo. E quando ele diz avistar-me com Pedro, ele queria simplesmente conhecer Pedro. Ele não foi para lá aprender com Pedro, ter um curso de teologia com Pedro, porque ele já tinha recebido a revelação direta. Ele já tinha passado 3 anos aprendendo e relendo o Antigo Testamento diante de Deus. Ele não precisava de Pedro. Paulo não está sendo orgulhoso, não. Paulo está simplesmente dizendo, eu fui em Jerusalém só para ver Pedro. Eu não conhecia Pedro pessoalmente. Eu fui só para ver o rosto dele. Eu não fui lá para aprender o evangelho dele. E eu passei 15 dias com Pedro, vi Tiago, mas não vi os outros apóstolos. Talvez porque eles estavam pregando ou porque ficaram com medo de Paulo, como diz lá em Atos. O ponto de Paulo aqui é, esses falsos mestres estão dizendo para vocês que eu aprendi dos apóstolos. Quando eu fui em Jerusalém, nem os apóstolos eu vi, só vi Pedro. Passei 15 dias não dá um curso teológico. Passei 15 dias com Pedro, vi Tiago, mas não vi mais ninguém. E outra coisa, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que eu não minto. Você está entendendo a defesa de Paulo? Eu não aprendi o evangelho de Pedro, nem de Tiago, nem dos apóstolos, porque quando eu fui a Jerusalém, eu não fui para fazer um curso de teologia, eu fui simplesmente para ver Pedro, bater um papo com ele, tomar um café com ele. Agora, é claro, meus irmãos, o príncipe dos apóstolos, Pedro, que também teve uma experiência pessoal com Jesus, Paulo, que teve a experiência com Jesus, imagine esses 2 homens, 15 dias conversando, eu queria só estar do lado. Eu já tive o privilégio de ter Dr. Rousseau Shedd e Hernandes Dias Lopes, os 2 conversando assim na sala da minha casa, e eu me senti bem pequenininho do lado. Eu me senti analfabeto de pai, mãe e parteira da Bíblia, olhando os 2 conversando. E o pior é quando eles faziam uma pergunta a mim, eu ficava gago. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Por que Paulo está dizendo isso? Quando a gente vê Atos, eu não tenho como detalhar aqui. O que tinha na região da Síria e da Cilícia? Tarso, a sua cidade natal. Paulo passou 3 anos na Arábia, depois foi a Jerusalém. Lá em Atos 9, no livro de Atos você vê mais essa cronologia, e tem uma mensagem do pastor Hernandes sobre Paulo, que ele detalha essa trajetória de Paulo brilhantemente, certo? O que acontece aqui? Paulo foi para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, conversa com Pedro, com Tiago, e o que Paulo imagina? Eu vou pregar aqui porque, afinal de contas, eu fui o cara nessa cidade. Só que o povo não aceita, a igreja não quer receber Paulo, e mandam Paulo para casa. E Paulo volta para Tarso. E sabe o que vai acontecer com Paulo em Tarso? Paulo vai passar 14 anos ali. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, das igrejas lá da região de Jerusalém. Eu não era conhecido de vista as igrejas não queriam nem ver Paulo, achava que ele estava blefando, estava mentindo para pegar os crentes. Eles ouviram somente dizer a meu respeito, aquele que antes perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Aí no capítulo 2, verso 1, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito.
14 anos depois. Eu concluo aqui com algumas coisas desse texto para a gente orar. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, mesmo tendo uma revelação direta de Deus, do Senhor Jesus, ele precisou de 3 anos na Arábia para reler o Antigo Testamento. Depois ele volta para casa, passa 14 anos no silêncio, para poder ser usado por Deus. Aí tem gente que quer chegar hoje na igreja, no outro dia já quer estar cantando, pregando, já quer ser liderança. Não, meu irmão, você tem que ter um tempo de maturidade, de aprender, de crescer na fé, de desenvolver, de caminhar. Não existe nada mais perigoso para o filho de Adão do que isso aqui, ó. Você sabe por que todo mundo quer pregar? Porque é visto, porque chama atenção. Mas a pessoa não tem noção que quando você sobe aqui para pregar, primeiro você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, você tem que conhecer a palavra, porque um dia Deus vai pedir conta a você. Segundo, a vida das pessoas que estão aqui está dependendo do que você diz, do que você fala. E Deus vai pedir conta a você. Então, aprenda com Paulo. Busque se instruir. Busque se aprofundar. Veja o equilíbrio aqui, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Revelação direta de Deus e o conhecimento prático do dia a dia. Paulo não desprezou. Porque tem aquela turma que diz, olha, é só a Bíblia, Deus fala comigo diretamente, aí é cada besteira que parece que Deus fala. Deus fala, Deus revela, eu sou o homem da revelação, a mulher da revelação. Analfabeto de Bíblia, analfabeto de história da igreja, analfabeto de teologia, não conhece nada, nada. E comete erros terríveis. A outra coisa que eu chamo a atenção aqui, é que aquelas igrejas glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Elas não glorificavam a Paulo, glorificavam a Deus a meu respeito. Oh, meus irmãos, se a gente aprender isso aqui, que coisa vai acontecer conosco? Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério e da sua pregação, ele dá retoques da sua autobiografia, mas ele não está fazendo isso aqui para se promover, para dizer que é o cara. Olha, eu sou o cara, eu persegui, mas eu me converti e eu prego, plantei igrejas. Não, Paulo está dizendo, é tudo graça, é tudo misericórdia. Se eu estou aqui é por pura graça de Deus, que me escolheu antes de eu nascer, que aprove e revelar seu Filho em mim. E quando as igrejas ouviram a história de Paulo, o que estava acontecendo, o ministério, não glorificaram a Paulo como a gente faz. A gente glorifica homens, exalta homens, coloca homens no pedestal. Já tem igreja no nosso país fazendo imagem dos pastores. A maior denominação evangélica do nosso país, eu vou falar porque está público. A Assembleia de Deus é uma igreja histórica, uma igreja séria, mas comete um erro grave desse. Há poucos dias fizeram um busto do pastor presidente a nível nacional e está lá na igreja sede. Uma estátua do presidente. Isso é idolatria. Nós devemos louvar a Deus, glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores, dos pregadores, mas todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, pregadores, todos nós temos os pés de barro, somos pó e cinza. Se tem alguma coisa boa em nós, é a graça, a misericórdia de Deus. Glorifica a Deus pela vida do reverendo Augusto, do reverendo Hernandes, de tantos outros. Glorifica a Deus pela vida do seu pastor, dos presbíteros, do conselho da igreja. Glorifica a Deus, mas nunca exalta os homens. Agora, isso não significa desonrar. Ah, não, porque eu também só glorifico a Deus, não tenho nada com o homem. Olha o dedinho, se você glorifica a Deus, Deus estabeleceu a autoridade na igreja, você deve honrar e respeitar. Agora, não idolatrar. Eu espero que nunca a igreja do Pirangi tenha a ideia de fazer um busto meu. Ia ficar bonitinho assim, gordinho, mas eu espero que nunca passe essa ideia. Nunca. Eu já vi numa igreja presbiteriana um culto onde todos os membros da igreja estavam com a foto do pastor na camisa.
era o culto do pastor. Isso é blasfêmia. Isso é pecado. Que Deus nos ajude a aprender com Paulo a origem do verdadeiro evangelho e a proclamar o verdadeiro evangelho, Cristo Jesus, porque quando Cristo é proclamado, o homem é colocado no seu devido lugar e Deus é glorificado. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria convidar os presbíteros aqui à frente.